Olá, pessoas felizes e brilhantes. Eu sou a Sarita e eu tô aqui com o Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E com a Mari. Oiê, gente! E esse é o Depois do Sinal. Pem. Caramba, o sinal hoje é Esse foi mais É sinal novo. Você esqueceu O o carvãozinho. dedo no É, papel. carvão novo do A sinal. galera não tava voltando pra sala e meteu o dedo no Meteu o dedo. Algazarra Aquele inspetor total. de aluno que fica olhando até os professores voltando. Hoje vamos falar sobre o filme Medida Provisória, que faz tempo que a gente tá pra gravar esse episódio, hein? Faz tempo, filmaço, Sarita. Nossa, filme muito bom, ganhou vários prêmios aí. E vamos aproveitar que o Renan não tá presente pra falar mal dele, porque a gente demorou pra gravar esse episódio, porque ele não assistiu o filme ainda. Perdeu, só perdeu. Filme muito bom, algumas ressalvas da minha parte. Sarita vai me matar, mas o filme é excelente, gente, excelente. Certo, Mari. Depois a gente fala sobre isso. Não acredito. Agora, algumas informações sobre o filme. Ele tem 1h e 34 minutos. É curto, né? Eu acho Filme que curto. É curto. Ele é curtinho. Tem a direção do Lázaro Ramos, roteiro do Lázaro e do Lusa Silvestre. E o roteiro é uma adaptação da peça Namíbia Não, escrita pelo Audrey Anunciação, que também faz uma participação no filme como ator. O filme ele teria sua estreia em 2020, porém ele só estreou em 2022, em abril de 2022. Eles seguraram por conta da pandemia, não é isso? Não. Também a pandemia, mas o fator Também principal a pandemia, não foi mas esse, não. o fator principal foi porque houve alguns problemas aí burocráticos, questões burocráticas com a Ancine, que não eles tiveram que trocar algumas produtoras porque a Ancine não queria aprovar o projeto. Enfim, burocracia, na verdade censura disfarçada de burocracia. Sim. Mas, gente, ó, você falou que é um filme curto, mas é um filme que ele é dinâmico e que você não sente essa 1 hora passando, ele é muito Sim. bom. É um filme curto, porém intenso. Você ri, você chora, no filme tem várias... traz pra você várias emoções, assim. Ele é um filme completo, ele transita por todos os lados. Só faltou o horror. Sim, terror. sim. Todos os gêneros cinematográficos, né? Isso mesmo. O filme ele tem ali uma reparação pelo passado escravocrata, né? A história, né, fala de uma reparação, porém, uma reparação totalmente equivocada, né? E sobre os cidadãos negros migrarem para a África como uma reparação histórica. A premissa do filme é essa, né? É Cidadãos aquela negros. reparação que parece aquele acordo que um entra com o pé e o outro com a bunda. Não, mas isso aí, a exatamente. primeira a reparação que mostra e não foi feita é que os negros eles iriam receber uma indenização, né? Isso. E aí chega lá a primeira senhora que iria receber essa indenização, inclusive chama muita atenção de eles usarem a palavra melanina acentuada em vez de negro. Exato, exatamente. Então é uma coisa que chama muito a atenção. Então eles iam receber essa reparação financeiramente, né? Financeiramente, só que aí Ela é impedida de entrar no banco, né? ela nem entra no banco, gente. Isso é absurdo. Absurdo. Então aí parte desse princípio, que ela ia receber essa indenização, só que essa indenização ela não é paga de forma justa, né? Uhum. E é legal porque agora me fugiu o nome dessa senhora que abre o filme, mas ela é uma professora aposentada que o Lázaro Ramos conheceu na Flip, na Feira Literária de Paraty. Ela fez um discurso que o emocionou muito e a partir disso eles criaram ali um vínculo, né, uma amizade, e ele convidou
essa senhora para participar do filme, porque ela tem uma representatividade, uma história de luta muito forte. Ele queria essa pessoa participando do filme dele. Infelizmente eu esqueci o nome dela agora. Nossa, e ela mandou muito bem Mandou muitíssimo no começo bem. do filme, né? E no final também, mandou bem demais. Sim, Bem demais. Ô tiazinha, vamos achar o nome dela depois, Sarita. Vamos procurar Pra o nome gente poder dela. dar crédito pra ela, que ela é maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Nossa, muito bom. Assim, o roteiro foi produzido pelo Lázaro Ramos, né? Uhum. E não tem falhas. A gente só faz uma brincadeira ou outra em cima de algumas coisas, mas ele realmente é para fazer a pessoa parar e refletir no que está acontecendo. Sim. E é algo que você vê nítido nos dias de hoje, que pode vir a acontecer. É algo que... O que eu acho muito, assim, triste nesse filme é porque, assim, ele é um filme pensado para ser uma ficção, mas uma distopia, né? Uma distopia futurística e tal. Mas ele tá tão perto da nossa realidade que dói, Isso é verdade. E dá a pensar, né? É um filme para você parar, pensar e refletir mesmo. Porque inicialmente você olha como se tudo fosse um tremendo de um absurdo, né? Só que você vai analisando friamente a situação do país, a nossa situação atual, e você vê que não está tão longe, não está tão longe assim. Tanto é que, por exemplo, tem algumas coisas que refletem como seria um futuro distópico, como alguns equipamentos, tudo. Eu sou da parte de tecnologia, então eu olho isso. Parece lá um telefone diferenciado, tudo. Mas, se você for ver bem, o cenário é praticamente cenário atual. Não, é um cenário atual, né? E falando ali, né, o Lázaro, ele conseguiu reunir um elenco incrível para esse filme, né? Você tem ali nos papéis principais o Alfred Enoch, que é inglês, a mãe é brasileira, mas ele é inglês. Meio brasileiro, Sarita? Meio brasileiro. Aí eu conheço ele como o Simas do Harry Potter. A gente tem Seu Jorge, que a gente não vai nem discutir, né? Seu Jorge é o cara. Ele é o cara. Seu Jorge Inclusive, ele foi premiado aí como melhor ator coadjuvante na premiação de cinema de Miami. E na mesma época, né, que o Lázaro convidou o Seu Jorge para fazer esse personagem no Medida Provisória, foi também a mesma época que o Wagner Moura fechou com o Seu Jorge para viver o Marighella no filme do Wagner. Tanto é que o Wagner e o Lázaro, eles deram algumas entrevistas até brincando que o Lázaro tinha roubado o protagonista do Wagner, mas por conta das agendas e desses atrasos, acabou que o Seu Jorge conseguiu estar nos dois filmes. Marighella, Sarita? Marighella. Assisti. Ainda não assisti, preciso, Eu porque ainda também não. Desculpa aí, gente. Também filmaço, também premiado, né? Já assisti. A gente tem a Thaís Araújo e tem várias participações fantásticas, né? A Adriana Esteves e a Renata Sorrá, que provam aí que são duas grandes atrizes que dá raiva delas. Muita raiva das personagens. Aliás, a Adriana Esteves faz uma vilã que acho que ela é melhor vilã do que mocinha, velho. Né? E uma coisa assim que eu queria trazer pra vocês, a personagem da Thaís Araújo é a Capitu. E aí a gente vai ter essas, digamos assim, homenagens em todo o filme, né? Esses easter eggs aí de nomes de personagens, de presenças, né? Que são de pessoas negras que fazem parte da nossa história. Então a Capitu é personagem do Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, negro, que por anos foi visto aí, né, teve sua pessoa colocada como um homem branco e na verdade não era, nunca foi. Machado é negro, né? E aí a gente tem essa pequena homenagem aí a Capitu. E durante o filme a gente vai tendo outras homenagens, são né? várias referências que são feitas, Sarita. Além de personagens, nomes de ruas, né? Localizações, pessoas, todos relacionados à causa negra, né? Pessoas de bastante reconhecimento.
temas também, falas muito utilizadas até hoje, que tem o objetivo de esconder o que é estruturalmente Sim. colocado no país, né? A personagem da Adriana Esteves tem uma hora que ela fala assim, racista jamais, né? Só estou fazendo o meu trabalho. Então, Tenho até amigos que são. tenho até amigos que são, essas conversas essas todas. coisas. E uma coisa interessante da gente pontuar, né, em todas essas homenagens, a trilha sonora assinada pelo Rincon Sapiência, fantástico. Bom E demais. toda também, né? Você tem ali Elza, você tem Emicida, você tem Cartola, você tem Lineker, enfim. Primeira qualidade, Primeira negócio. qualidade, assim, uma reunião de figuras, né? Figuras negras importantes do cenário brasileiro. Né? É um filme bem completo e bem significativo. É quase um Pantera Negra sem herói. Sim. Ou com heróis. Ou com né? herói. Com heróis muito Digamos importantes. com heróis sem poderes Sem ali. poderes. O poder é a resistência, é a luta, né? O poder do convencimento, né? Sim. A luta é ideológica, né? Sim, da ideologia Da mesmo. ideologia. O superpoder é a ideologia, né? O ideário. Pra quem não viu ainda, é só entender que o personagem principal ele fica resistindo num apartamento durante um bom tempo, sem água, sem alimento. Os dois, né? O O André. personagem do Alfred e do Lázaro, que é o André e Um o é Antônio. O André e o Antônio. O seu Jorge, aliás, você falou Lázaro. É, seu Jorge, desculpa. Lázaro está atrás das câmeras. Lázaro está dirigindo todo mundo. Nesse caso. E assim, o que eu acho interessante é que todo esse simbolismo, ele aparece, você tem que perceber ele, porque ele aparece quando aparece o esconderijo deles, né? O Afrobunker. Porque quando aparece o Afrobunker, tem muito simbolismo ali e você tem que ir percebendo E para quem não assistiu ainda, o Afrobunker seria como um quilombo, né? Um quilombo moderno, né? Isso. Um quilombo dos Eu dias de achei hoje. dos nomes que eles foram colocando assim para como se fosse uma movimentação histórica de nomenclaturas, né, para dizer o melanina futuro acentuada, distópico. né? O Afrobunker para mim é sensacional. Sim. Muito legal. E o cenário do Afrobunker, né, também. Porque todo o cenário do Afrobunker, ele tem vários elementos. O filme inteiro tem easter eggs, como a gente já falou, e principalmente no Afrobunker. Quando você chega tem as cenas do Afrobunker, você tem isso evidente nas músicas que tá tocando, nas roupas que as pessoas estão usando, nas pichações, nos grafites, nas paredes do Afrobunker. Em todo momento você tem referências ali no Afrobunker. O Afrobunker foi o que me impressionou, assim, além da história, né? Eu acho a história é bem contundente, ela é palpável, né? Você percebe que é possível, que pode realmente acontecer e de repente não está tão longe, porque muitas das coisas que a gente via como um absurdo, como impossível, hoje você percebe que sim é possível. Eu acho que se esse filme tivesse se lançado antes, eu acho que a gente não acharia ele tão... acharia ele mais chocante do que e tão menos possível, eu acho. Eu acho que hoje, na realidade que a gente tá, ele tá muito mais próximo do que de acontecer. Infelizmente. Quando eu vejo assim, quando a gente assiste, você fala, pô, pode acontecer. O modo como ela se desenvolve a história, você percebe que pode acontecer devido aos fatos de anos anteriores. E como o tempo passou, cada vez mais comprova-se que pode acontecer o mais breve possível, né? Assim como outras questões que a gente vê no dia a dia, quando você vê a guerra, por exemplo, na Rússia. Né? Rússia e Ucrânia são coisas que vão acontecendo que você fala, pô, não vai acontecer, pô, não pode, mas há um risco e você vê as coisas acontecendo. Sim. A gente acha que tá uma coisa muito distante
Aham. E às vezes está muito mais perto do que a gente imagina, né? Exato. Sim, eu imagino. Algumas coisas que eu queria destacar aqui do filme para vocês, vamos trocar uma ideia sobre isso. É assim, a Thais Araújo, ela vive a Capitu, ela é uma médica e ela meio que não enxerga, né, o racismo. Ela é uma médica, ela é negra e ela fica sempre achando que o André, né, que é o personagem do seu Jorge, agora eu lembrei de não falar André. Lázaro. Ele é muito ativo na causa das pessoas com melanina acentuada, né? Como é usado no filme. Ele é um cara ali, ele é um jornalista, ele vai atrás, ele tá o tempo inteiro, tipo, botando o dedo na ferida mesmo, e ela fala às vezes que ele é exagerado, então ela meio que tenta amenizar essas coisas. E aí, no decorrer do filme, a gente percebe que há uma evolução ali na personagem e ela de repente, ela se desperta como mulher negra e percebe o quanto ela já sofreu de racismo na vida, né? E meio que como ela se cegava para isso, talvez por ter tido mais oportunidades e tal. Vocês sentiram isso? Vocês perceberam isso no filme? Eu senti isso, mas eu senti esse choque principalmente quando ela chega no trabalho enquanto está sendo casada. Sim. E até as pessoas do trabalho dela meio que se viram contra ela. Eu acho que ela tem esse choque. Você acha que esse foi o primeiro choque? Eu acho que foi um choque maior, assim, nessa parte para ela, entendeu? Porque ela encarou o trabalho dela como sendo um lugar seguro e na verdade não era. Então, ou seja, até ali ela não estaria segura. Eu estava lendo esses dias sobre racismo social, né? Não sei se vocês chegaram a ver o Mano Brown falando que quando o negro ascende na camada social, ele vira branco, né? Foi uma simbologia que ele usou. E o caso da personagem, da Capitu, é isso. Ela é médica, então ela tem uma condição social diferenciada. Por esse motivo, ela não percebe o que acontece à sua volta. Já o tio dela, o André... Primo, né? O primo André, ele já tinha uma visão, porque ele era uma pessoa que militava ali na causa. Então, ele tinha essa visão. E ele tentava passar para ela e ela negligenciava, como ocorre hoje em dia, né? A pessoa que milita na causa, quando fala com alguém que tem uma ascensão social diferenciada, normalmente a essa pessoa é difícil ter essa visão, porque ela não convive com essa problemática. E aí, como a Mari disse, quando ela começou a perceber que o local onde ela se sentia segura ou achava que era um lugar de segurança, já não era mais, né? Porque aí ela passou a ser como se fosse uma inimiga. E é legal como o filme trabalha a história de voltem para a África, né? Sim. Voltem para a África. Então eles começam a chamar as pessoas para que elas vão ganhar uma passagem gratuita para a África. Mas é uma passagem só de ida. Sabe o que é interessante também? Que essa pessoa, ela na verdade ela fica deslocada, porque até na própria África ela vai ser marginalizada, entendeu? Sim. Esse é um segundo ponto até que eu ia falar, porque quando eles vão lá pra passa meio que por uma entrevista com a personagem da Adriana Isso. Esteves, ela meio que julga as pessoas, tipo, mas você não é negro, e de repente era um negro de pele clara, Isso mesmo. Ou então a pessoa, não, eu quero ir pra tal lugar, as pessoas escolhendo, tem até um que fala, eu quero ir pra Jamaica, né? Então, assim, você percebe que como no início da medida provisória, as pessoas meio que levaram na brincadeira, boa, né? E de repente o negócio fica sério, e aí você vê os camburões passando na rua e pegando as pessoas, e tem até uma cena também que é interessante, que são aqueles dois meninos que os dois são pegos e um é um negro retinto e o outro é um negro de pele clara, e ele fala, não, mas eu não sou negro, e aí esse negro retinto fala assim, claro que você é, meu irmão, né? E tipo, isso também fica evidente, né, essa questão do colorismo, né, muita gente vira e fala assim, não, mas você não é preto, porque você é pardo,
Nesse sentido aí, o que vocês confundir, sentiram? por exemplo, naquele caso em que tinha a mãe, a menina, e a menina era albina. Sim, a menina E a menina albina, não porém foi é negra, né? deportada, porque Não, ela na era... verdade, o que acontece? O policial estava perseguindo a mãe e a menina, Sim. tentando tirar a menina, né, que era uma criança, das mãos da mãe, a mãe Sim. negra, retinta, e a criança albina. Sim. E aí é quando também a personagem da Thaís meio que dá um segundo insight nela, assim, de opa, né, o que tá acontecendo aqui, e ela defende as duas, né? Essa cena é muito impressionante. Acho que tem 3 ou 4 cenas que elas pegam bastante a gente, né? Essa cena é a cena do André, que eu acho que é a mais impressionante Nossa, de não, todas. a cena do André. A cena do Enoque, como é que é o nome do personagem dele? Eu esqueci. Antônio. A cena do Antônio também, a hora que... Quando ele dá aquele discurso, né? Isso, e o discurso também, porque o Antônio também era igual a Capitu. Ele Sim. também tinha uma ascensão social. Eu diria assim, ele tinha um pouquinho mais de consciência por ser advogado e tal, mas também... Mas ele também... E ali ele pega aquela consciência e a fala dele é bem contundente, bem voraz. Né? Tem também a cena onde estão ambos, o André e o Antônio, quando eles tomam a arma. Nossa, essa cena é fantástica. Top das galáxias. Caramba, eu falei 3 ou 4, mas eu já falei 5, né? Vamos dizer assim que o filme inteiro é uma grande cena. É uma grande cena, muito bom, gente, muito bom. A não ser... Mari, Calma aí. Segura aí, Mari. Segura aí que eu tenho que falar sobre essa cena da arma de fogo do personagem do Alfred. Que ele tá ali, ele pode matar o cara, ele tá com a arma em mãos e ele escolhe não fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai se tornar igual o opressor e ele não quer ser o opressor, né? Isso mesmo. Ele precisa ser superior a isso. É de arrepiar essa cena. E aí, assim, junto com essa cena, tem uma outra cena que também aparece uma arma, que eu acho extremamente fantástica. Todas as cenas são fantásticas. Todas as cenas são... É um filme que é a impressionante. cena em que um rapaz, ele tá polindo uma arma no Afrobunker e o Emicida entrega a ele um livro e pega a arma. Tipo, vamos trocar a violência pela educação. Isso é fantástico, né? 10. O Emicida, que a gente já falou do Emicida, ele aparece, ele faz parte do Afrobunker. Ele é como se fosse um trovador, né? Um bardo. Ele seria, digamos assim, um detentor do conhecimento ali dentro do Afrobunker, porque tudo que acontece ali ele fica registrando. O tempo inteiro ele aparece com um caderninho registrando tudo que acontece ali. É um personagem diferenciado, né, no filme. Seria como assim, o cara que vai contar a história, como um historiador. Eu tô assistindo a história, eu tô escrevendo, eu tô registrando tudo para as futuras gerações. É mesmo. A participação especialíssima e muito bem pensado. Sim. Muito bem pensado. Porque quem faz a história é quem está vivendo, né? Sim, a história com é certeza. contada por quem vive. Por quem vive. Coisa que não pode acontecer. É isso mesmo. Passou o Emicida. Qual o personagem que a gente vai ver agora? Vamos falar do André? Vamos, é um dos principais. André, personagem do Seu Jorge. Seu Jorge. Que ele é um personagem que ele começa extremamente engraçado, embora extremamente crítico também, né? Ele é um personagem que faz ele tem um alívio cômico no início só, também. Só no início. Vejo ele como um personagem ácido, né? Ele faz uma graça com acidez, né? Ele é contundente, machuca. É um humor crítico. E o Seu Jorge, ele protagoniza como André cenas bem interessantes. Por exemplo, a cena que a gente falou do Antônio, quando o Antônio pega a arma, tudo, ele meio que fala, tira, e depois o Antônio larga, tal. E aí ele fica meio naquela, será que eu faria o mesmo, né? Tipo... Então, ele gera aí algumas coisas. Ele tem uma namorada, que ela é branca, né? Porque, assim, ele tem uma consciência legal de combate ao racismo, mas ele não tem aquela coisa de não vão me relacionar com uma pessoa branca, tal. Ele é bem, tipo, vamos abraçar aqui. E
A namorada tenta ajudá-los, né? Mas eles estão presos. A gente vai ter que falar disso, A senão gente a Mari vai a Mari surtar. vai surtar. Essa ajuda gerou na Mari um descontentamento. Porque assim, vamos explicar o contexto. Então vamos lá. Antônio e André estão presos no apartamento. Aí é cortada a água, é cortada a luz, eles não conseguem sair para comprar alimentos, os alimentos vão acabando. A namorada dele tenta levar lá uma sacola de comida compras. e ela não pode entrar no apartamento porque... Detalhe, dentre essas compras tinha lá, inicialmente, um pacote de laranja bem grande. E ela não pode entrar porque tem guardas ali barrando. Aí, num dado momento que eles já estão muito assim, muitos dias sem... Ó, detalhe, eles não podem ser presos se eles ficarem dentro do apartamento. Dentro de casa, exatamente. Isso. E aí eles estão lá, já estão bem debilitados, quase beirando a loucura, porque afinal de contas, as pessoas dentro de Fome, casa, sem com água. fome, né? O personagem do Alfred Enoch, que é o Antônio, toda hora eu esqueço o nome do personagem. Antônio. O Antônio, ele é diabético, então ele também já não tem mais a insulina, então já gera aí um outro fator. Porém, ele não Então- tá comendo, gente. Então. E aí, a namorada do seu Jorge, Mari, por favor. Ela vai me entregar uma mensagem e aí ela entrega atacando de um prédio vizinho uma pedra. Aí eu só imaginei, podia ser uma daquelas laranjas. Aí falar, não, seria melhor uma lata de milho, por exemplo. Aí eu fico pensando, por que ela não tentou atacar comida daquela janela que ela atacou a pedra? Mas tudo bem. Eu e o Roberto preferimos não fazer Eu vou ficar em silêncio, porque o filme tem tanta coisa bacana, o filme é tão impressionante, e olha onde ela vai se apegar. né? Inclusive, Vai mandei pôr uma um mensagem defeito. para o Lázaro Ramos, Não. porque não era uma lata de milho na janela. Que pior. Ela quer mudar o filme, mudar a história do filme. É uma E crítica. assim, né? Vamos combinar Uma que crítica. essa pedra é o que impulsiona para a cena mais Chocante. chocante, catártica do filme, que Como é que é? Catártica? não é catártica, eu Não estou sei, usando a eu palavra acho- errada, eu será? acho- É que eu acho bonito esse nome. Eu acho que Catártica. eu ó. acho que Esse é o nome da soneta, catártica. Catártica. Caramba, que é que aquela palavra cena bonita, Sarita. do seu Jorge, do André, em que ele... A gente vai poder falar? Não é já spoiler? fala. O filme já passou, todo mundo já tinha que ter assistido. Ô, Sarita, nós já falamos o filme, contamos o filme Ah, então todo, vamos já falar. falamos do Afrobank. Ele, já. num momento de É. desespero total, depois dessa mensagem, ele pinta o rosto dele de branco e passa para um outro apartamento para roubar a comida. Ele sai, né? Pra roubar água, né? Para roubar principalmente. água e comida. Comida também. E aí ele acaba sendo denunciado, essa pessoa que está no apartamento percebe que tem uma presença ali. Ele é denunciado e é uma das cenas mais incríveis do filme todo. Porque toda essa cena ela é construída de uma forma que é para mexer mesmo com as emoções. Ela mexe porque a parte impressionante é ele se pintar Sim, com a ideia de ir para um outro espaço que ele pudesse ficar, mas depois ele vai tomar banho. sim, ele vai tirar Ele vai tirar aquilo. aquela ele- branquitude, Isso digamos aí. assim. Acho que acaba tendo um arrependimento. É uma imagem, é impressionante essa parte do filme. E é impressionante demais. porque, assim, durante o filme todo tem um poema que ele recita e toda vez que ele começa a recitar, a galera interrompe e ele fala, lá vem você de novo e tal. E nessa parte ele recita. Enquanto ele tá lá se pintando, enquanto ele tá lá tomando banho e tal, ele vai recitando esse poema e é um poema extremamente forte, assim, as palavras são bem... É forte mesmo, São assim. fortes. São fortes e as palavras ali funcionam como um punhal. Sim, sim. Um punhal. E as palavras vão corta a pessoa na pele, né? Ela vai machucando. Eu acho que tenso do filme Tenso. até. E acho que funciona assim, né?
Para quem é negro, acho que rola uma identificação de tudo, né? Pelo preconceito, pelo sofrimento e tal. E para quem é branco é tipo um tapão bem dado na cara de acorda pra vida, reconheça seus privilégios. E também assim, né? É uma cena que ela chama a atenção e não tem falas. É só o poema ali e as cenas mesmo. E a cena. Então, acho que mesmo que não houvesse o poema, a imagem por si, ela é muito impressionante. As escolhas de uso da câmera que foram feitas ali foi realmente para pegar toda essa emoção do personagem. O cara não ganhou um prêmio à toa, gente. Não, mereceu. Foi com mérito mesmo. Com muito mérito. Mas, nossa, nós estamos contando praticamente o filme todo. Atenção, gente, contém spoilers. Diga. Agora a gente já contou spoiler, também a cena, e depois a captura dele também foi muito chocante. Acho que é a cena que todo mundo ficou assim. Aquela cena foi. Tudo, verdade, né? Bem triste. Foi bem triste. Uma coisa simbólica que tem também no filme é. Já que você falou do final, no final a Capitu vai lá buscar o Antônio. Sim. E ela tá com o cabelo solto. Com o cabelo dela natural. Sim, solto, porque durante o filme inteiro ela tava com o cabelo preso. Justamente, muito preso, Sim. Bem preso, assim, tipo alisado pra trás, com um coquezinho bem disfarçando. E ali ela assume tudo, né, o que ela é mesmo. É muito chocante. Muito legal isso. Muito chocante. É mesmo, então, eu achei interessante. Essa parte. Não é? É legal a gente fazer esses contrapontos assim. Eu acho interessante, por exemplo, medida provisória, ela foi criada inicialmente como opcional, a medida provisória lá de ela era uma medida provisória. Sim. E aí depois se tornou obrigatório. Então esse fato também... E mais do que obrigatório, ele passa a ser um negócio compulsório, assim. As pessoas estão andando na rua e elas são levadas, né? Não é mais seguro para uma pessoa negra andar na rua. Eu sei que é diferenciado, mas eu fico imaginando, por exemplo, que o nazismo ele foi basicamente isso para os judeus na época deles. Então eu achei que tem um... Mas a gente sempre faz essas comparações, né, com o nazismo e tal, mas vamos pensar mesmo na nossa história. Sim. O que foi a escravidão aqui no Brasil? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Eu acho que a gente é muito fácil a gente se compadecer com uma história que está distante da gente. Então, quando a gente pensa nazismo, a gente pensa distante, ai, coitadinho e tal. E aqui, sabe? A gente tem aqui na nossa história, a gente tem que relembrar a nossa própria história ao invés de ficar pegando a história dos outros, sabe? A nossa própria história foi assim durante o período de escravidão, a gente viveu isso durante o período da ditadura militar, né? Também as pessoas eram banidas de seus direitos. Enfim, eu acho que a gente tem que lembrar da nossa própria história e fazer comparações aí com a nossa própria história. Eu imagino também ele voltado muito à história da segregação mesmo, Sim. Né? Do arroubo, do roubar as pessoas de seus lares, e muito relacionado também ao período da ditadura, onde as medidas iam sendo colocadas, né? O AI-2, o AI-5. Até porque medida provisória, o nome já remete a esse período ditatorial, que tinham medidas que eram igualmente provisórias. Isso. Eles eram, à época, eram não eram atos, medidas, eram atos, né? Por causa da linguagem, né? Da época. Mas eles vão se associando, porque também é utilizada a polícia e o exército, né, contra o seu próprio povo. Olha, agora acabei de me lembrar de mais um personagem que a gente pode falar. Qual? Realmente pensei nele, Sarita. Como era o nome dele mesmo? Não vou lembrar. O rapaz Mas trabalhava ele era o assistente da Adriana Esteves. Né? Da personagem da Adriana Esteves. Que é um personagem curioso, porque eu assisti o filme 2 vezes, É uma cena também bem impactante. Sim. Da primeira vez que eu assisti, eu só conseguia xingar esse cara. E quando chegou mais lá pro final do filme, que eu descobri que ele era
homossexual e que ele tinha um relacionamento com um homem negro que estava lá no Afrobunker, que por sinal é interpretado pelo Audrey Anunciação, que é o autor da peça, Namíbia Não. Eu fiquei tipo, como assim, mano, esse cara e tal? Aí da segunda vez eu assisti e prestei um pouco mais de atenção nesse personagem. E assim, ele tá lá trabalhando, né, pro governo, mas o tempo inteiro você percebe que existe um incômodo nele. Isso E mesmo. aí eu comecei a pensar, tipo, né, quantas pessoas também trabalham com esse incômodo, mas são obrigadas a aceitar porque precisam do salário, porque precisam pagar suas contas, enfim. E ele tem... A cena dele também é impressionante, porque Por medo também, né? Eu acho que não é isso. e ele demonstra também uma revolta. A revolta não é dele, mas contra ele. E ele querendo ajudar. E aí há dois lados. O lado da revolta, né? E a Sim. revolta, ela se volta contra uma pessoa que está, de repente, tentando ajudar. Mas como saber que vem ajuda de um lado onde ninguém ajudou? Então, tem essa questão, são vários modo... pontos, né? Acho que ali, esse aí já é uma opinião minha, um modo de ver. Como ele fez, acabou atrapalhando. Né? Exatamente. E é uma parte também que é bem... machuca bastante. Sim, é bem complexo, assim, é bem... O filme é inteiro assim, né, gente? Eu ri no começo, depois dos 15 minutos iniciais do filme eu só chorei. Não acredito, Sarita, que você chorou. Só. Não acredito. Só chorei. Mas eu vejo esse filme da maneira... Cada vez que você assiste, você tem uma visão diferenciada de algo que acontece. Então, Porque, ele é um na filme verdade, completo. você foca em outras coisas e aí você acaba tendo outras percepções, porque ele, na verdade, ele é muito profundo, esse Tem filme. muitas Profundo. camadas, né? São Sim. muitas camadas. São. Eu assisti 2 vezes, Sarita. Que nem eu. Também? Mas você assistiu as 2 vezes no cinema, né? Sim, Cara as duas no grande. cinema. Uma vez no cinema e uma vez em Eu casa. assisti uma Muito vez no bom. cinema, gente, mas eu pretendo assistir mais pra frente de novo e super recomendo pra ser assistido por vocês. E vocês, professores, trabalhem com seus alunos também. Esse filme é um filme que é muito interessante de se trabalhar nas escolas. Para lembrar que, para quem for trabalhar nas escolas, ele tem uma censura, tá? De 14 anos. Então, acima de 14 anos, tá valendo. Cuidado, todo cuidado é pouco. Enquanto ainda pode. É verdade. E só para uma curiosidade é que o projeto desse filme existe há mais de uma década. Mais de uma década. Olha como é muito atual, gente. A gente não evoluiu nada nesse tempo. Enfim, muita gente acreditou que o filme era só uma crítica, né, ao governo, ao Estado e tal, mas o filme já existe há muito tempo, ou seja, é uma crítica realmente social de um problema aí que vem de muito tempo, desde lá de quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e... A culpa é do Cabral. 1500 e alguma coisa, porque não foi 1500 exatamente, né? É um filme que ele pode ser colocado como de história e histórico. Sim, né? com certeza. Ele transita em todos os lados. Você consegue assistir o filme inteiro sem chorar, mas também dá para assistir o filme inteiro chorando. Porque ele tem de tudo, né? Depende do foco, né? Depende do foco que a pessoa colocar no filme. Eu, como sou uma pessoa emotiva, cada episódio eu falo, mas eu sou emotiva. Você é uma pessoa emotiva, Sarita, tanto pro triste quanto o alegre também. Verdade. Fui com a Sarita na segunda vez que ela foi no cinema, achei que ela não ia chorar, mas ela chorou de novo. Chorei, o filme mexe mesmo com as emoções aqui e tal. Também, né, como a Mari já falou várias vezes, o filme ganhou uma porção de prêmios, um monte de honraria aí, em vários festivais, inclusive festivais internacionais, né? O último que eu vi foi esse de Miami, que eu inclusive já falei, o seu Jorge ganhou como ator coadjuvante, e eles ganharam como melhor filme. Então, eles saíram com 2 prêmios muito, muito importantes aí da premiação de cinema de Miami. E a peça Namíbia Não, que inspirou o filme, ela
tá em cartaz lá em Salvador, na Bahia, mas existe uma possibilidade dela vir para cá também com o Audrey no papel de Antônio e o Ícaro Silva no papel de André. Porque na peça são só os dois primos no apartamento, né? Não tem outros personagens. Eles só vão falando sobre os outros personagens, são só os dois ali. E aí, ó, tem uma chance aí da gente, de repente, assistir essa peça nos teatros por Mas eu vou te aqui. falar que Assistiria. não vai ser eu assistiria, mas não vai ser a mesma coisa sem o Senhor Jorge. Mas Não. tudo bem. Até porque, A né? premissa é diferente, né? É diferente. O roteiro é diferente, né? A premissa é diferente. Teatro, né? Outra linguagem também. Mas eu acredito iria. que seja tão impactante quanto... Até porque Ícaro também é um baita de um ator, né? Sim, Então, sim. Eu fico sem palavras. Pois é. E o nome da senhorinha, porque eu pesquisei enquanto a gente estava falando, é Diva Guimarães. Diva Guimarães. Olha o Diva nome dela. Guimarães, né? Diva. Diva, é uma diva. Imagina. Ela é maravilhosa, excelente o papel Incrível. dela no filme. E- Para sim. abrir o filme e E fechar. abre e fecha o filme com essa senhora incrível. E para quem não viu, no YouTube tem esse momento dela com o Lázaro na Flip. Depois o Lázaro entrevistou ela também no programa Espelhos, né? Que ele- Espelhos. Então, assim, é bem legal mesmo. Quem É. puder assistir, procura aí, que é bem, bem bacana. E tem vários, no YouTube mesmo, tem várias entrevistas, né, comentários a respeito do filme. E o filme tá no streaming. Pode falar Globoplay? Pode, né? Tá no Globoplay. Tá no Globoplay. Eu recomendo, assim... Como é que eu falo? Eu recomendo fortemente. E também tem o livro Medida Provisória, Diários do Diretor, do Lázaro Ramos, que é realmente um diário, onde ele registrou ali todo o processo de como foi feito o filme, as dificuldades que ele teve, enfim, todo esse processo. É um livrinho fininho, bem legal. Se ele escrever igual ele escreveu o livro... O livro Daquele dele jeito. lá, eu vou querer ler. Da Vou querer editora Cobogó. Cobocó. Vou querer ler, porque ele escreve de uma maneira Na verdade, muito você já bacana. tinha até me pedido, Roberto, Ah, que então. eu esqueço de trazer o livro. Então, A cobrança- recado dado, Cobrança no gravada podcast, ainda, gente. gravada. registrado. E é isso, gente. É isso. Quem não foi no cinema perdeu, mas pode assistir em casa. Sim. E é isso, filme muito, muito bom. Gente, eu dou nota 10 pra eles. Eu não sei. Eu também, nota 10. Eu Nota 10, acho que sem dúvida. é daqueles filmes nota 10 mesmo. É daqueles que você assiste toda vez que você passa, se por acaso tiver uma tela passando esse filme, você para acompanhar. É clássico. Sim. É clássico. Com vai virar certeza clássico. já entrou na lista dos meus filmes preferidos. Com certeza. Na minha também, Sarita, eu tenho pouco filme preferido, igual música. São poucos preferidos. Tá, entendi. Não, mas ele é um top 10. Com certeza, com certeza. Ele como é que fala? A parte mais alta da prateleira. Com certeza. A parte mais alta da prateleira. 5 estrelas e mais uma estrelinha diamante bônus. É ótimo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Assistam Medida Provisória. Tchau, até a próxima. Eu faço o sinal? Ou Já? você se despede, né? Não sei primeiro, o que você quer acho que falar. primeiro Deixa eu tem. despedir primeiro. então- Então, tchau, gente. Como o Sarto disse, eu digo pela terceira vez, assistam. Tchau, gente. Até mais. Pé. Vende-se o coito, a carne barata do dia pra noite. Outra mulher, outro fim, mesma dor.